Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse vídeo vai para o meu amigo Danilo Fernandes, e o Danilo, que está começando a graduação em História com o gás todo, me pediu para falar sobre evolução humana e pré-história. E esse é um tema mais da alçada da biologia, então eu vou pedir milhões de desculpas aos meus amigos biólogos, principalmente a Ana Paula de Pietri, que é minha grande amiga. Se eu falar muita besteira, vocês puxam a minha orelha. Primeiro vamos falar sobre evolução e, claro, Charles Darwin, a origem das espécies, que é o momento em que essa teoria surgiu. E, primeiramente, teoria nos meios científicos não é uma hipótese. Teoria é um conjunto de hipóteses, muitas delas já testadas, muitas delas já confirmadas, que configuram um corpo de saber já autônomo. O que eu quero dizer com isso? Uma teoria, ela já foi suficientemente provada para entrar no corpo de conhecimento existente. Então, a evolução não é uma hipótese. A evolução é uma teoria testada e confirmada. Se você tem dúvidas, basta observar os insetos, porque é muito difícil acompanhar a evolução em espécies maiores, mas os insetos que vivem períodos muito curtos, as gerações se sucedem numa rapidez em que dá para rastrear a evolução. Existe um exemplo bem clássico que é o das traças de Londres. Durante a Revolução Industrial, as paredes de Londres se cobriram de fuligem de carvão, e se tornaram muito escuras. Então, as traças que eram claras passaram a ser um alvo preferencial dos pássaros que se alimentavam delas. O que aconteceu foi que aquelas que nasciam com uma coloração um pouco mais escura e podiam se camuflar nas paredes passaram a sobreviver. Em poucas gerações não existiam mais traças brancas em Londres. Elas haviam evoluído para um formato mais escuro. Com o passar do tempo e a mudança dos modelos industriais, Londres foi limpa. Em um período de menos de 100 anos, toda aquela fuligem que cobria a cidade e aquela nuvem cinza que envolvia o cotidiano londinense sumiu. E as paredes voltaram a ter suas cores naturais, o que tornou as traças negras alvo dos pássaros novamente. Isso fez com que uma nova seleção acontecesse em espaço de várias gerações e as traças de Londres clareassem. Então, esse é um dos exemplos clássicos de como a evolução acontece. A evolução não seleciona o mais forte. Isso é uma falácia das classes dominantes do nosso planeta. A evolução seleciona o mais apto. E o mais apto é aquele que se adaptou melhor ao seu ambiente para conseguir sobreviver. E nesse ponto existe também um ponto de equilíbrio. Se você se adaptar demais, se você for se você chegar a ser tão adaptado ao seu ambiente que qualquer mudança cause a sua extinção, aí também é um problema. Então você tem que ter um ponto de adaptação em que se consiga o equilíbrio para sobreviver, mas que permita se readaptar caso o ambiente mude. E esse é um dos motivos, já adiantando um pouquinho, que causaram a extinção do homem de Neandertal. O Neandertal era tão adaptado ao seu ambiente, quando houve mudanças impactantes nesse ambiente, ele não conseguiu se readaptar e evoluir, coisa que o Homo sapiens conseguiu. Eu tenho também, além de sugerir que você leia A Origem das Espécies, Danilo, eu sugiro que você procure a
o relato da viagem do Darwin. Essa é uma edição antiga, existem edições mais modernas. Viagem de um naturalista ao redor do mundo, em que o Darwin conta como foi a sua viagem a bordo do Beagle. Interessante porque tem um capítulo sobre o Brasil em que ele se espanta e fica ultrajado com a escravidão. Então, Darwin era um humanista. Muitas das pessoas que o criticam, principalmente pessoas religiosas que não aceitam a evolução de maneira alguma e o criticam como materialista, muito pelo contrário, Darwin era um humanista ferrenho que não conseguia aceitar as desigualdades entre os seres humanos. Eu sugiro também que você procure documentários. Existe um documentário excelente chamado A Origem, existe um outro que eu te passei o link pelo Facebook, eu não sei se você teve acesso. A BBC passou na emissora de TV, mas eu não sei se ela disponibilizou na internet, que chama Prehistoric Autopsy, que é extremamente bem acabado. É um documentário em que se pegou 3 fósseis, 3 esqueletos de diferentes hominídeos, um Neandertal, eu não vou lembrar agora dos outros 2. Eu sei que um era o equivalente à Lucy, a nossa ancestral em comum com os outros hominídeos, e outro era um daqueles australopitecíneos, que são talvez um parente do Homo habilis. São 3 momentos da evolução, porque um dos problemas que a gente tem na questão didática é que se convencionou falar na evolução como uma linha. Eu não sei de onde que os pedagogos tiraram essa conclusão de que se você estabelecer o conhecimento em linhas, as crianças vão entender mais fácil. Já não basta a linha do tempo, que é medonha, tem também essa linha de evolução que não é real. Por exemplo, nós não evoluímos do Neandertal ou do Cro-Magnon. Pelo contrário, nós somos contemporâneos e em algum momento a nossa espécie conseguiu um salto evolutivo maior e que permitiu que ela se propagasse. Existe em nós DNA Neandertal, porque em algum momento os dois se encontraram e se misturaram. Na Europa, que era o habitat do Neandertal, as pessoas chegam a ter até 4% de DNA Neandertal no seu código genético. Alguns de nós que somos descendentes tanto de africanos quanto de europeus, devemos ter algo em torno de 3% de DNA Neandertal no código genético. Por quê? Porque o nosso DNA ele é um pool de genes. Tem uma parte que é o DNA mitocondrial que nós herdamos das nossas mães, que esse é o que dá para traçar a nossa árvore genealógica, e tem uma série de genes que alguns são inertes, outros são mutáveis. É daí que se permite as mutações. E as mutações, elas nascem a cada geração e podem vingar ou não, dependendo se esse indivíduo vai ter descendentes ou se a mutação for positiva. Algumas mutações são tão negativas que acabam gerando a morte do indivíduo que as possui. Outras são tão inócuas que mal dá para perceber. Mas se você pensar na vida moderna, você vai perceber que as novas gerações têm dentes diferentes das gerações anteriores. Você tem caninos menos acentuados, você tem funções diferentes para os dentes, porque a comida tem mudado nos últimos 200 anos e muito. O tipo de comida que nós comemos não é a mesma que se comia quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, não é a mesma que se comia durante a Revolução Francesa. A comida mudou, o tipo de carne mudou, o modo de preparo de muitos dos alimentos mudou. Então, hoje, o esforço dos dentes não é o mesmo que o Homo habilis tinha que fazer ou que o Neandertal. Essa parte da nossa evolução é clara e dá para comparar com fósseis mais antigos. Se você pensar no que se convencionou chamar pré-história, pré-história é todo aquele período em que não houve produção escrita.
Então, a história passa a acontecer a partir do momento em que você tem documentos. E o documento não precisa ser em papel. Ele pode ser em pedra, ele pode ser em barro, mas desde que exista um código escrito de comunicação, aí você já tem o domínio da história. E a pré-história é tudo o que antecedeu. Então, desde o primeiro Homo habilis que criou uma ferramenta, ou às vezes hominídeos anteriores que pegaram uma pedra e usaram como ferramenta, até o momento da primeira prova de existência de escrita, você tem a pré-história. E durante a pré-história, vários hominídeos conviveram pelo planeta, alguns em locais diferentes, outros em locais próximos, alguns se encontraram, mas o que a gente tem em termos de registro fóssil é que nós saímos da África e nos espalhamos por todos os continentes. Em momento em que os continentes estavam ligados, essa migração foi mais fácil. No momento em que os continentes começaram a se separar e os oceanos começaram a ficar entre eles, isso permitiu que cada um desses hominídeos evoluísse de maneira diferente. Isso é típico hoje. Se você perceber, populações que migraram para latitudes mais frias, latitudes em que o sol não acontece durante o ano inteiro, em que você tem estações em que quase não há luz, você tem populações com pele muito mais branca. Por quê? A pele branca vai permitir que se capte melhor a luz do sol e que o nosso corpo transforme essa luz nas vitaminas necessárias para que o nosso esqueleto se consolide. Então, populações em latitudes extremamente ao norte são muito mais brancas. Populações em latitudes equatoriais desenvolvem tons de pele mais escuros para se proteger melhor dos efeitos nocivos dos raios do sol. Isso acontece entre os animais também. A pelagem evolui de acordo com o clima. Por quê? Porque se o ser é mais adaptado, isso não importa se é um tigre, um ser humano ou um mosquito. Se o ser é mais adaptado, a maior chance de sobreviver é um fato. Então, os seres menos adaptados, eles vão sendo extintos naturalmente. De outra forma, existem extinções também em massa. A extinção dos dinossauros aconteceu por um asteroide que colidiu com a Terra, e junto com os dinossauros, milhões de outras espécies se extinguiram também. Até hoje, os geólogos e os biólogos já contabilizaram 5 extinções em massa, acontecidas por fenômenos em que nós não temos qualquer domínio, fenômenos que são externos, fenômenos climáticos, fenômenos astrofísicos e que nós não temos como dominar ou prevenir. A evolução em si, como eu já disse, é um fato e você pode encontrar as pistas, você pode encontrar fósseis. Se você começar a se interessar pelo assunto, existe farto material nas universidades. Basta você consultar os bancos de tese. À medida que você for dominando o inglês, você vai encontrar mais literatura para se aprofundar sobre isso. No que diz respeito à pré-história, não é aqui o espaço para eu entrar nas minúcias sobre os diferentes tipos de hominídeos. Aqui é um vídeo curto. O que você pode fazer é pesquisar mesmo a partir dos documentários. Existe muito material e hoje nós temos um conhecimento maior dos fósseis. Lá no início dos anos 80, quando eu terminei meu colegial, o que se acreditava é que o Homo sapiens tinha matado o Neandertal por causa de uma dúzia de crânios com feridas na cabeça que foram encontrados e que foram erroneamente interpretados como resultado de lutas entre as duas espécies. Mas o que a gente sabe hoje é que não apenas as espécies conviveram em territórios próximos e às vezes em territórios comuns, mas que em algum momento elas chegaram até a criar descendentes em comum, elas se misturaram e isso permitiu que o DNA neandertal sobrevivesse em nós
Homo sapiens. O Neandertal se extinguiu por questões alheias à sua própria vontade, quer dizer, ele se adaptou tanto ao seu ambiente que quando o ambiente mudou ele não conseguiu realizar outro salto evolutivo. Outros hominídeos passaram pela mesma experiência, quer dizer, eram populações nômades à procura de territórios de caça, outras se sedentarizaram e começaram a praticar a coleta também de alimentos, mas a Terra é um planeta que passa a cada milhares de anos por mudanças climáticas bruscas. A nossa, nesse momento, está sendo ajudada, de certa maneira, por nosso sistema econômico perverso e a nossa prática de consumo insana. Então, nós estamos precipitando a nossa extinção, gerando mudanças climáticas impactantes. Mas mudanças climáticas impactantes existem desde que a Terra se consolidou como planeta. Elas acontecem a cada vários milhares ou milhões de anos. E se as espécies que estão aqui não têm capacidade evolutiva suficiente para se adaptar à mudança, elas acabam se extinguindo. Isso aconteceu com vários hominídeos e vai acontecer novamente se nós mesmos não tivermos o cuidado de projetar estratégias para o futuro. Não basta a nossa capacidade de evolução. Hoje nós mesmos estamos tão adaptados a esse sistema tecnológico que eu desconfio que se um pulso eletromagnético acontecesse e nós ficássemos sem toda essa rede de comunicação, como é que sobreviveríamos? Eu acredito que uns 60% da humanidade não sabe matar uma galinha, não sabe como criar animais, não sabe plantar seu próprio alface. Então, temos que ter cuidado com o excesso de adaptação, com esse modo que criamos de nos relacionar com o planeta e que hoje pode ser a nossa sentença de morte no caso de uma mudança massiva, ou no clima, ou nas condições astrofísicas, ou nas condições de comunicação. Então, basicamente é isso, Danilo. Espero ter ajudado um pouco. Qualquer outra dúvida que você tiver, me passa. E depois, se você se interessar por alguma sugestão bibliográfica, me dá um toque que eu encaminho, tá? E qualquer outra questão, pode mandar que eu respondo.